é o proprietário que escolhe quem vai morar no seu apartamento. Ela é imprescindível. Super importante, sem ele você não vai conseguir. Olá, meus amigos YouTube espectadores. Pra quem não me conhece, eu sou a Grazi, eu moro hoje em Berlim, mas já morei na Alemanha em outra cidade, também já morei na Itália. Então, hoje eu vou contar pra vocês, vou explicar, dar um passo a passo de como é alugar um imóvel na Alemanha. Se você tá pensando em vir morar pra cá, você já deve ter visto que o sistema é um pouquinho diferente, né? Tem algumas peculiaridades e agora fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês cada passo. Antes de começar você olhar os apartamentos, é muito importante você separar a documentação necessária. E que documentação é essa? Você vai precisar de pelo menos os 3 últimos contra-cheques da sua renda para provar que você tem dinheiro aqui. Há alguns casos, caso você ainda não chegou, não começou a trabalhar aqui, eles vão te pedir um extrato bancário que prove que você tem dinheiro para se manter, pelo menos até começar o seu trabalho, ou até mesmo uma cópia do seu contrato de trabalho que você vai começar. Vai precisar também de cópias do seu documento de identidade, o passaporte, da situação de visto. E um documento que é muito importante, eles sempre pedem, e que é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, é o Chufa. O que é o Chufa? Ele seria equivalente ao nosso score do Serasa, mas aqui eles levam muito a sério e vão pedir em todos os 99,9% dos casos, vão pedir isso para sua candidatura de inquilino ao imóvel. O Chufa, você vai entrar no site oficial deles e vai fazer um cadastro e pagar, e eles vão te dar um comprovante que vai mostrar se seu nome tá limpo, como é que é seu score. Como eles fazem isso, nunca é muito explicado bem claro, mas certamente eles fazem uma pesquisa por trás, sei lá quantas bancárias, enfim. Mas assim, o Chufa é super importante, sem ele você não vai conseguir. Além dessa parte de documentos burocráticos, é muito importante aqui você fazer uma carta de apresentação. O que vai ter nessa carta? Você vai ter que explicar quem você é, de onde você vem, a sua idade, o que você trabalha, quanto você ganha, com quem você vai morar, qual é o seu status de visto, se é fumante ou não, se tem filhos, se tem cachorro, gato, papagaio. É um pequeno resumo de apresentação para você vender o seu peixe, no caso, vender assim como você é uma pessoa boa e como você pode ser um excelente inquilino para o futuro proprietário que vai alugar para você. Também essa carta, assim, praticamente, se você não tiver, praticamente você não vai conseguir ser chamado nem para visitar um apartamento. Ela é imprescindível. Você pode botar no Google aí modelos de carta, apresentação do imóvel que vão te ajudar a orientar mais ou menos o que precisa ser escrito ou não. Onde começar a procurar um imóvel aqui? Bom, tem 2 grandes sites que as pessoas usam muito, que é o ImmoScout24 e tem o VG Gesucht. O VG Gesucht é focado em anúncios de quartos em apartamentos compartilhados. E o ImmoScout é mais abrangente, tem de tudo. Além disso, também é importante você ficar de olho em grupos do Facebook, às vezes grupos locais na cidade que você vai morar, e também direto nos sites de imobiliárias. Você dá uma pesquisada das imobiliárias que tem na sua cidade e vai direto no site. Nem todas elas vão publicar sempre no ImmoScout. A maioria publica muita coisa lá também, mas às vezes eles dão mais preferência quando você envia a candidatura pelo site deles. Então é bom assim, ó, tá preparado para procurar por tudo. Também é importante ficar de olho no anúncio, se no anúncio disser Tauschenwohnung. Isso significa que é uma pessoa, é um inquilino que está querendo se mudar para outro lugar e ele quer trocar o seu imóvel alugado por outro. Então, se você está chegando de primeira vez na Alemanha, isso não é uma opção para você. Então, isso é importante ter nisso, porque eu também caí nessa de ficar olhando vários anúncios de apartamentos lindos, baratos, mas é uma situação que só se aplica se você já está morando aqui, se você já tem um imóvel para botar pro jogo, né? Falar agora sobre como é a caução e alguns termos usados nesses anúncios e durante o processo de alugar um apartamento. Aqui a maioria dos apartamentos vai exigir, além de você comprovar renda e tudo, vai exigir uma caução de no mínimo, às vezes, 3 meses do seu aluguel. E aí é o aluguel, o que eles consideram pro cálculo da caução é o aluguel frio, que é o Kaltmiete. O que seria o aluguel frio? Seria o aluguel sozinho, sem nenhum dos outros valores que está embutido se você paga no total, com que seria o equivalente ao nosso condomínio, conta de água, outras coisas junto. E quando falo em Warmiete é o aluguel quente, seria o valor do aluguel mais o valor dos condomínios, que aqui chamam esses outros valores de Nebenkosten, também é um outro termo importante para ficar atento, que é geralmente custos assim que vai incluir o aquecimento do prédio, às vezes a taxa de água e manutenções gerais do prédio, né, como limpeza, enfim. Outro termo importante para você se atentar na busca é quando aparece VG, esse WG, chama VG em alemão. O que quer dizer isso? Wohngemeinschaft, que significa um quarto num apartamento compartilhado. Se você tá buscando um quarto assim, nessa situação, beleza, é nesse termo que você tem que buscar mesmo, ou buscar um VG, por isso que aquele site se chama VG Gesucht. Se você tá procurando um apartamento todo para você, fique atento a esse termo e
e tirar ele fora da sua busca, tá? Porque às vezes você vai ver um anúncio, tá lá uma cozinha linda, uma sala enorme, o seu quarto é maravilhoso, o banheiro e tudo, e na verdade ele é só um VG dentro desse apartamento bacana. Fica de olho nesse termo. Outra coisa que pode surpreender um pouco é que tem vários apartamentos aqui que eles vêm absolutamente pelados. Eles não têm nada. E eu não tô falando assim de nada de móveis, sem luz, não. Ele chega a não ter piso. Tem vários apartamentos que você vai ver, não tem piso. Você vai ter que colocar o piso. Então, também é uma coisa importante para ficar de olho, né? Em contrapartida, tem vários outros apartamentos que eles vêm com a cozinha mobiliada, o que é ótimo pra gente que tá chegando de um outro país e não ter que gastar tanto na mobília, né? No meu caso aqui, eu aluguei o apartamento com a cozinha completa. E aí ela se chama Einbauküche e eles usam a sigla EBK. Então, no anúncio, se aparecer EBK, pode ser uma ideia boa para você que tá procurando um lugar que já vem a cozinha montada. E a cozinha montada, assim, é curioso que às vezes vem tudo. Às vezes vem desde da geladeira, pia, armários, fogão, micro-ondas, às vezes lava-louça. Então é bem interessante. Então, bom, você já separou todos os seus documentos, fez a sua cartinha de apresentação, pesquisou bastante nos sites e começou a mandar suas candidaturas, tá? Após isso, você vai ser chamado, se você for selecionado, né? Porque a crise imobiliária tá feia aqui, principalmente em Berlim. Se você for chamado, eles vão te chamar primeiro para uma visita ao apartamento. Muitas vezes, essa visita também serve como uma espécie de entrevista para você conhecer o proprietário ou o responsável que vai alugar e ele conhecer você, porque daí ele quer ver de perto quem é essa pessoa que está interessada em morar ali. Então, vários dos proprietários no anúncio ou na hora de chamar para visita, eles avisam, ó, favor vir todos os interessados na visita, por exemplo. Se você é um casal, ele vai pedir venham os dois, porque a gente quer conhecer os dois. Se você é um grupo de amigos que vai alugar, venham todos eles. Isso é muito importante porque é ali que meio que vai definir para eles fazerem a seleção de quem vai levar o apartamento. Como a crise imobiliária tá muito feia, principalmente aqui em Berlim, tem casos de visitas que as filas da hora dos interessados chega a dobrar a esquina. É assim, é surreal. Então, aqui não é você que escolhe o apartamento, é o proprietário que escolhe quem vai morar no seu apartamento. A coisa tá muito, assim, desequilibrada, né? É muito importante saber disso. Bom, e em resumo é isso. Esses são os passo a passos, alguns dos termos que se usam aqui. É muito importante você ter em mente que, principalmente nas cidades grandes, você está vindo para a Alemanha, alugar um apartamento a longo prazo, médio, longo prazo, pode ser uma coisa muito demorada. Então, tenha em mente isso. Pode ser que leve mais de anos, às vezes, para achar um apartamento legal que vai durar muito, muito tempo. Outra solução que é para quem está vindo de fora é alugar apartamentos, assim, a curto prazo, que já vem tudo mobiliado. Você paga um valor fixo, que já vem a conta de luz, conta de internet, todas essas coisas juntos, né? Que aí tem alguns sites que você pode pesquisar, olhar, enfim. Mas depois, para um aluguel de longo prazo, você vai ter que fazer toda essa busca, todo esse passo a passo aí, e é uma batalha mesmo. Mas nada que com bom planejamento você não consiga resolver. Se você já passou por esse processo, ou tá passando, me conta aí como é que foi, como é que tá sendo. Se você já tá planejando para vir para a Alemanha, se ajudei de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas, também me conta aí, vou ficar feliz de saber. E agradeço novamente sua audiência até aqui, obrigada pelo seu tempo dedicado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre a vida na Alemanha, quer saber mais sobre minhas andanças por aqui, vou deixar mais uns vídeos, dá uma olhadinha no canal, não se esquece de se inscrever e obrigada, até a próxima!